Bom dia, meu nome é Orestes Rotes, atualmente estou como presidente do Contur Cascavel e estou na live da SIC das 10h30. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel e começamos aqui mais uma edição do projeto Live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 29 de junho de 2020, e o nosso assunto: novas coordenadas e expectativas para o turismo, e o nosso convidado é Orestes Rotes, que é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Administração e Marketing, consultor do Sebrae de 1985 a 2017 e gerente regional oeste do Sebrae de 2008 a 2017. Atualmente, Orestes é presidente do Conselho Municipal de Turismo de Cascavel e assessor do Instituto de Planejamento de Cascavel. Orestes, você foi indicado ao Conselho Municipal de Turismo há aproximadamente um ano como representante da SIC e em seguida foi eleito presidente do Contur. Há novidades na condução e direcionamentos do Conselho? Olá, Jean. É lógico que toda nova direção pressupõe também novas medidas ou até colocar a sua forma de trabalho. Então, ao assumir a presidência do Conselho, de imediato pensei exatamente em como dar mais efetividade, agilidade ao próprio Conselho. Não que não tivesse isso, mas colocando exatamente o ritmo que eu entendo importante para o Conselho. Então, de imediato, nós fizemos um plano operacional de atuação no Conselho, justamente para dar a linha de atuação que nos entendemos importantes para o Conselho de Turismo de Cascavel. Então, estabelecemos praticamente 5 linhas de ação, 5 linhas onde nós entendemos que poderemos, com isso, dar mais efetividade ao próprio Conselho. A primeira delas é exatamente a questão das lideranças, dos stakeholders que formam esse Conselho do Turismo de Cascavel, pensando em como ter um conselho mais forte, mais atuante, mais ativo. Acho que isso é importante. Todo conselho de qualquer modalidade que seja, você tem que ter integrantes bastante ativos. Então essa é uma das linhas que nós estamos buscando fazer acontecer. A outra é o chamado ecossistema do turismo, isto é, tudo aquilo que integra o turismo de Cascavel, todo o trade turístico, todas as empresas, todos os negócios que, de uma certa forma, dão essa estrutura turística para Cascavel. Uma outra linha é chamada também, que nós estamos colocando aqui, de sustentabilidade e comercialização. Então, nós temos que trazer os recursos para Cascavel quando se fala em economia do turismo. Então, temos que pensar coisas para que isso aconteça. Uma outra linha que nós também estamos buscando fazer acontecer é a questão dos eventos e atividades turísticas. Então, você tem que fazer essa movimentação de forma que Cascavel seja projetada, seja apresentada para a região, para o estado, para o país. E a outra questão da infraestrutura e ativos turísticos. Então, com isso, nós entendemos que estamos olhando todos os meios que nós podemos atuar em termos de turismo. Então, essa é uma linha que nós estamos adotando muito forte para que nós tenhamos realmente um movimento do turismo um pouco mais agressivo aqui de Cascavel. Novas coordenadas e expectativas ao turismo é o assunto do nosso encontro de hoje, a live das 10h30 da SIC, segunda-feira, 29 de junho. E o nosso convidado é Orestes Rotes, que é o atual presidente do Conselho Municipal de Turismo e assessor do Instituto de Planejamento de Cascavel. Orestes, existe uma política local específica de apoio para o turismo? Bom, Cascavel sempre teve uma política do turismo, através exatamente do Conselho, do Contur, e que está, vamos dizer assim, respaldado, vamos dizer assim,
pelo Fundo Municipal de Turismo. Então, Cascavel é uma das poucas cidades, eu diria assim, do Brasil que tem um fundo de turismo específico. Então, já tinha uma política de turismo. O que nós queremos, né, é dar mais versatilidade a essa política de turismo. Então, essas linhas que eu acabei de citar dão exatamente essa base para que nós possamos propor ações, propor estratégias de forma que o turismo seja mais bem aproveitado para Cascavel. As cidades turísticas tradicionais, ou aquelas que já têm uma infraestrutura turística muito forte, né? Vamos citar aqui exemplo, Foz do Iguaçu, muito conhecido aqui por nós também, Gramado, eles têm uma política bastante agressiva do turismo. Lógico que nós não temos todas essa estrutura aqui, Foz do Iguaçu e esses exemplos que citei também de Gramado, mas nós podemos sim dar a nossa linha de atuação, né? E que está claro para nós, né, que o nosso viés é o agronegócio. Então, por aí nós podemos realmente ter uma estratégia de turismo bastante importante para Cascavel. Em nome do presidente da ASIC, o Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria da Associação Comercial, agradeço a todos que nos acompanham e quero aproveitar para fazer um convite para o nosso encontro desta terça-feira, 30 de junho, com o Rainer Zielasco, o ex-presidente da FACIAC, ex-vice-presidente da CACB, que vai estar com a gente para falar sobre o empresário e a tempestade perfeita. O nosso encontro de hoje, quem participa é o Orestes Rotes e fala sobre novas coordenadas e expectativas ao turismo. Orestes, a rota, né, do turismo de Cascavel vinha bem interessante, né? Ou seja, estava demonstrando com força a sua veia turística até que apareceu o coronavírus, né? De que forma, Orestes, a pandemia impactou esses trabalhos? Na verdade, a pandemia impactou o turismo no mundo todo, né? E até em certas cidades ou regiões ou até países, numa agressividade muito maior até que aqui para Cascavel. Mas é claro que até as estratégias que estamos adotando agora tem que ser, essas estratégias têm que serem alteradas. Não tem como mais você seguir com a mesma proposta, né? Então, estamos sim em conversas com, vamos dizer assim, as instituições afins ao turismo, de forma a nós minimizarmos o problema do Covid-19 no turismo. É lógico que não tem ação milagrosa, mirabolante, que você elimine todas as características, né, que estão dificultando esse turismo não só regional, mas estadual, nacional, mundial. Então, estamos com algumas atividades agora em execução para justamente contrapormos, né, ou mesmo minimizarmos essa questão da dificuldade que o setor está passando agora em relação ao Covid-19. Então, uma delas, né, que está sendo adotada mundo afora, são os protocolos, né, de cuidados que se deve ter com, vamos dizer assim, as atividades, sejam elas comerciais, industriais, e aqui também do turismo. Então, esses protocolos que estão sendo adaptados aqui para Cascavel estão em fase final aí de elaboração, justamente para nós começarmos a pensar em algumas ações do turismo. Uma outra ação forte que nós estamos em fase também de estruturação é a questão da comunicação e da divulgação de Cascavel para fora, né? Isto é, para fora da cidade. Também é uma forma de a gente começar a mostrar Cascavel no mapa do turismo. E nós vemos outras cidades já extremamente fortes no turismo já adotando esse tipo de atuação também. Já estão pensando em como fazer com que o turista venha à cidade, mesmo, né, com todos os problemas, né, que o Covid trouxe, mas aí sim adotando os protocolos
para minimizar esse problema. Então nós temos que seguir nessa linha também, não podemos ficar de fora. Mas é lógico que também entendemos que esse retorno do turismo, mesmo em todos os cuidados e preparativos e estratégias, ele vai ser mais lento, né? E eu diria até que possivelmente, né, recomece mais em 2021. Muito bem. Ao longo da nossa transmissão, eu vou apresentando aqui os temas dos nossos próximos encontros da semana, sempre às 10h30, no perfil a SIC Cascavel no Instagram. Mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanham. Na quarta-feira, teremos aqui a presença do Adir Sidney Mattioni, que é consultor do Sebrae, que vai falar sobre o plano de retomada do desenvolvimento econômico. E hoje quem está com a gente é o Orestes Watts, o atual presidente do Conselho Municipal de Turismo, que fala sobre novas coordenadas e expectativas ao turismo. Orestes, o turismo é uma das maiores indústrias do mundo, né? Movimenta mais de 40 trilhões de reais por ano, emprega centenas de milhões de pessoas, ou seja, uma indústria que movimenta a economia e dá renda e ocupação para muitas pessoas. É possível aqui em âmbito local mensurar o que de fato o turismo representa? Bom, bem isso que você falou. A nível mundial, o turismo representa, vou arredondar aqui os números, aproximadamente 10% do PIB. Quando nós falamos de Brasil, chega próximo de 8% do PIB, um pouquinho menor que a média mundial, mas também bem significativo. Na região sul aqui do Brasil, pegando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós estamos próximo a 5% do PIB. Então, Cascavel, eu imagino que está mais ou menos muito próximo disso também, porque quando nós falamos em turismo, nós estamos falando só do lazer, né, do turismo de visitação, mas também do turismo de negócio. Então, Cascavel tem uma força aí. Então, é lógico que o impacto, né, do Covid no turismo, ele vai diminuir muito. Esses números já diminuiu, os números já são bastante significativos em termos de redução, mas para Cascavel eu diria o seguinte: qual é o impacto de tudo isso? Ou o que representa então o turismo em Cascavel? Eu vou olhar pelo viés das empresas locais. Então, quando nós olhamos os hotéis com uma redução muito grande de pessoas que vêm a Cascavel, né, isso impacta nesse negócio fortemente. Quando nós olhamos os restaurantes, os bares, os eventos em geral, né, os shows que estão praticamente sem execução nesse período, a gente vê que isso traz realmente uma influência negativa muito forte na economia de Cascavel. Então, Cascavel tem sim já uma força econômica no turismo, principalmente de negócios e eventos, e que nós temos sim que olhar isso para 2021, 2022, de formas a vamos dizer assim, aproveitarmos melhor esse nosso viés, né, de negócios e eventos muito forte no agronegócio. Acho que isso é um ponto que temos que estar sempre olhando, né? Qual é o nosso maior atrativo em termos de atração de pessoas para Cascavel? Então, o agronegócio praticamente está muito forte nisso. Nós olhamos aí a questão da cultura, tá? Esportes, a questão da dança, a questão da gastronomia. Então, são elementos de atração do turismo ou do turista para Cascavel. E temos que olhar isso pensando exatamente nesse momento, quer dizer, como fazer com que isso tudo aconteça mesmo com o Covid-19. Então, aproveitando aqui para reforçar o convite para os nossos próximos encontros, então amanhã, terça-feira, teremos a participação do Rainer Zielasco, ex-presidente da Cassiopar, ex-presidente da FACIAP e ex-vice-presidente da CACB,
Na quarta-feira teremos o consultor Adir Mattioni, que vai falar sobre um plano de retomada do desenvolvimento econômico. E na quinta-feira teremos como convidado o consultor, escritor e empresário Lincoln Carrem, que estará com a gente para falar sobre profissional que não se adaptar deixará de ser relevante. Esse particularmente, né, um assunto bastante importante e interessante em função das mudanças todas que o coronavírus traz, né? O Orestes citou aqui, ele falou do agronegócio como um setor importante, né, nessa questão de atração de pessoas para Cascavel e região. E nós temos, Orestes, o Show Rural Copavel como um dos grandes eventos, né, nessa direção do agro, né? Existem outras opções que se configuram como turismo rural? Eu vou até chamar aqui de turismo do agronegócio, né? Turismo rural seria um dos segmentos que estaria dentro desse turismo do agronegócio. Realmente o Show Rural é um exemplo, né, de evento de grande atração de turistas, né? São aqueles que vêm visitar Cascavel e aqui permanece por mais de uma noite, duas e assim por diante. Então ele atrai realmente muita gente para Cascavel e projeta Cascavel não só para aqueles que vêm aqui, mas para o mundo todo em relação à tecnologia, em relação àquilo que é de melhor no setor do agronegócio. Então acho que esse viés nós temos que também aproveitar mais aqui em Cascavel. E já vem acontecendo, quando se fala em turismo do agronegócio, muita visita técnica, por exemplo, em propriedades de Cascavel e região, por pessoas, né, por produtores rurais, por técnicos, que vêm conhecer a pujança aqui do oeste do Paraná, a pujança de Cascavel, em relação ao agronegócio. Então, todas essas pessoas que vêm para essa atividade, elas são turistas do agronegócio. Então, nós temos que, como eu falei antes, aproveitar melhor a nossa força do agronegócios de atração de pessoas para Cascavel, para as empresas, para os negócios aqui de Cascavel e região. Então esse é um viés muito forte. Então além do negócio em si, lógico que também tem uma linha, uma frente aí da questão do turismo rural, né? Que é o turismo de visitação, de conhecimento das propriedades, das pousadas, na área de lazer, na área também, porque não técnica, né, que também temos que aproveitar melhor, né? Já tem algumas ações acontecendo nesse sentido e eu vejo que nós temos sim que aproveitar melhor isso e termos estratégias para alavancar esse segmento do turismo. Quem nos acompanha hoje na live das 10h30 da SIC é o Orestes Roth, atual presidente do Conselho Municipal de Turismo, e ele fala com a gente, né, dos impactos que a pandemia traz a esse setor que é tão importante, não só para a economia de Cascavel, mas como ele disse aqui, do mundo todo, né? Orestes, ainda falando na questão do turismo rural, informe sobre um trabalho iniciado há alguns meses e que levará à definição de novos roteiros de visitação. Aqui eu diria que tem duas ações importantes aqui acontecendo em Cascavel e também aqui no oeste do Paraná. Uma delas foi uma parceria entre o Sebrae Paraná e a Sendec, né? Lógico, com o apoio de outras instituições do turismo, mais especificamente nessa parceria, onde se fez, né, uma análise das perspectivas ou vamos dizer assim, daquilo que pode se aproveitar do turismo rural de Cascavel. Então foi feito um diagnóstico, né, em várias propriedades, em várias atividades turísticas relacionadas ao turismo rural e está se criando aí um roteiro turístico para essas atividades ou pelo menos, né, essa divulgação do que nós temos em termos de turismo rural para ser aproveitado não só em termos de divulgação para fora de Cascavel, ou até para o próprio cascavelense, que pode aproveitar bem isso. Então, essa parceria resultou exatamente nesse plano, né, de aproveitamento do turismo rural.
Uma outra ação que aí está acontecendo no Oeste do Paraná, é uma parceria aí da UniOeste com a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, através de um fundo, de um evento que aconteceu, o Conectadel, onde se estabeleceu uma estratégia para desenvolvimento do turismo rural aqui no Oeste do Paraná. E com isso, estão distribuindo, por exemplo, algumas placas indicativas das localidades. E Cascavel está sendo também aproveitada em termos de divulgação dessas propriedades rurais. Então, com placas indicativas, até com aí um avanço aí com utilização do QR Code para mostrar melhor o que é essa propriedade e fazer essa divulgação. Então, são duas ações importantes para o turismo rural, né? E entendemos que essa é uma parte do turismo, como eu falei, do agronegócio que está acontecendo, que nós temos agora sim que pensar outras estratégias, eu diria até mais agressivas, né, para aproveitarmos esse turismo rural aqui em Cascavel, no oeste do Paraná. Novas coordenadas e expectativas para o turismo é o assunto do nosso encontro de hoje, a live das 10h30 da SIC, segunda-feira, 29 de junho de 2020. E o convidado é o presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Cascavel, o Orestes Rotes, que traz informações aqui. Orestes, ninguém nega que a pandemia ela veio para mudar muita coisa nas empresas e na vida das pessoas, né? De que forma que essa nova realidade deve moldar o turismo, principalmente em âmbito local e regional? Bom, isso ainda é uma incógnita para todos os especialistas do turismo. Qual o impacto realmente verdadeiro, né, ou mais intenso que o Covid-19 vai dar no setor do turismo? Então, o mundo todo ainda está em análise, né? Está fazendo todo o estudo, o entendimento do que isso vai resultar e pensando, né, em como retornar ao turismo nesse tão falado novo normal. Então, lógico que nos países, nas cidades que têm uma dependência maior do turismo, isso leva a uma ação mais imediata, uma ação mais, aprofundada do que se pode fazer para minimizar tudo isso em relação ao Covid-19. Mas entendemos que isso vai retomar, né? O turismo vai retornar, vai ser de uma forma talvez um pouco mais lenta, né, do que outros segmentos, outros setores de negócios, mas vai retomar. E aí vem algumas análises já em andamento de como será esse, então, turismo daqui para frente. Então, os especialistas estão dizendo claramente que, primeiramente, o turismo vai acontecer mais a nível local, regional, né? Então, mais próximo ao local de visitação. Então, as pessoas vão estar se deslocando, na grande maioria, de veículo, né, justamente para diminuir esse contato, né, com outras pessoas em ambientes, por exemplo, de ônibus, de aviões e assim por diante. Então, esse é uma linha que está sendo muito bem disseminada de que o turismo vai acontecer. Em segundo momento, o turismo nacional, né, com esse deslocamento mais próximo, né, seja por avião, seja por ônibus, seja por carro mesmo, mas olhando mais a nível de estado, né, de país. E aí, em terceiro momento, os internacionais. É lógico que muitas pessoas também vão viajar para o exterior nesse momento, mas aquele grande volume anterior não vai acontecer nesse primeiro momento. Talvez as viagens internacionais serão muito mais
intensificadas a partir do momento que tiver vacina e assim por diante. Então, nesse momento, o turismo regional vai ser a opção do turista, seja ele para negócios, né, ou seja para lazer. Né? Mesmo as empresas hoje estão fazendo mais videoconferências, evitando esse grande deslocamento. Então é isso que nós temos que aproveitar aqui para Cascavel. Então, pensando que o turismo vai ser mais regionalizado, vamos pensar exatamente nesse entorno de Cascavel. Vamos pegar em um raio, vamos ser um pouco mais otimista, um raio de 500 quilômetros, e pensar em como trazer essas pessoas para Cascavel. E aí é lógico que começam, nós temos que fazer alguma estratégia diferenciada. Nós temos que pensar em alguns atrativos turísticos. Né? Se nós não temos o atrativo de uma Cataratas do Iguaçu, de uma Itaipu, nós temos que criar outros tipos de atrativos. Né? Vamos pensar aí na questão cultural, né? Na questão do teatro, da dança, da gastronomia, por exemplo, de forma que as pessoas do entorno de Cascavel, das cidades próximas e até dos estados, venham, né, para esse tipo de atividade turística. Né? E também, por que não, né, como a gente já vem fortalecendo aqui a questão do agronegócio, também que tipo de ação do agronegócio que atraiam também pessoas para Cascavel. Então essa é uma linha que eu vejo que nós vamos ter que pensar. Não tem outro caminho a não ser começarmos a estruturar melhor aquilo que pode ser de atrativo de pessoas que venham a Cascavel. Não é uma tarefa simples, né? Até porque nós vamos concorrer com o mundo, né? Nós vamos concorrer com outras cidades que já têm uma infraestrutura muito melhor do que Cascavel. Mas eu vejo que nós temos sim condições de, até nesse momento, né, de instabilidade turística, eu diria, nesse momento de problema em relação ao turismo, nós aproveitarmos isso. Né? Já que as pessoas, a tendência será de diminuir esse deslocamento maior, então vamos pensar, né? Perto aqui de Cascavel, nós temos aqui na região oeste do Paraná mais de 1 milhão de habitantes, então se a gente conseguir atrair um bom percentual dessas pessoas para Cascavel, já vai ajudar aí bastante. Né? Então, são caminhos que nós vamos ter que traçar, né? São estratégias que vamos ter que desenvolver. E aqui é importante ressaltar que não tem jeito a não ser a integração, né? A união entre todas as instituições afins ao turismo. Não adianta pensar que Cascavel, em termos de instituição pública, né, a Prefeitura Municipal e o próprio Contur, né, que é esse conselho desse turismo público, né, eu diria assim, dessa instituição pública do turismo, vai resolver sozinho. Não tem jeito. Né? Ou a gente se une e se integra realmente numa força-tarefa bastante grande com outras instituições, ou não temos muito o que fazer. Então, aqui cabe exatamente esse alerta, né? Temos que sim fortalecer através dessa integração e dessa união. Bom, para quem chegou agora, a quem eu agradeço a audiência, o nosso encontro de hoje trata sobre novas coordenadas e expectativas para o turismo, e o nosso convidado é o Orestes Rotz, que é presidente do Conselho Municipal de Turismo. Uma coisa interessante, até para a gente poder aprofundar um pouco esse nosso debate, Orestes, existe um comitê internacional de turismo que ele traz uma projeção bastante pessimista, dizendo que a recuperação do setor, em função de tudo que a pandemia provocou, deve demorar aproximadamente 7 anos. O Brasil, nós temos empresários altamente resilientes, aqui a realidade é um pouco diferente. Eu quero saber de você primeiro se você concorda com essa projeção que é totalmente pessimista e o que efetivamente tem sido feito, Orestes, na prática, né? Para que essas forças todas se unam. O Conselho está conversando com o Convention Bureau, por exemplo, o que tem sido feito na prática, na tentativa de colocar em prática exatamente isso que você falou, que é a união de todos para a gente reverter
né, os prejuízos da pandemia? Bem, o Brasil, historicamente, ele não é muito efetivo na questão de atração turística, né? Ou melhor, de atração de turistas para o Brasil. Em 2019, por exemplo, houve uma queda até de 4,1%, mais ou menos, na vinda de turistas para o Brasil, estrangeiros. Então isso já mostra que mesmo antes da pandemia, nós já tivemos um probleminha aí de diminuição por várias questões que a gente não tem o porquê relatar aqui, mas já foi um problema em 2019. 2020, com certeza, né? A queda a nível mundial vai ser mais de 40%. E ainda algumas localidades maior ainda. Então isso não tem como negar. Agora, as pessoas vão voltar a fazer turismo? Com certeza vão, até se fala muito, né? Dizer, acabou a pandemia, eu quero sair viajar, eu quero passear, eu quero sair, né, do confinamento, etc. Então as pessoas vão procurar realmente sair, né? Vão procurar fazer o que gostam de fazer, que é o turismo. Agora é lógico que não será uma coisa automática. Haverá o medo ainda por um bom tempo. As pessoas vão ter preocupação para o local que estão indo, se lá tem todos os cuidados, se lá estão preparados, né, com a questão dos protocolos corretos para receber esse turista. Então, por isso que nós estamos aqui também em Cascavel desenvolvendo isso, né, com relação ao turismo, os protocolos normais, né, de não só agora durante a pandemia, mas pós-pandemia, para justamente dar essa segurança para as pessoas que aqui venham. Então esse é um caminho que está sendo traçado, já existe isso já em estruturação. Nos próximos dias deve ser apresentado ao COI, né, esse protocolo para ver essa aprovação ou não dos protocolos para Cascavel. Isso é uma ação conjunta entre SENDEC, o próprio Contur, né, através do seu conselho, mais o Convention Bureau, o SEBRAE. São instituições que estão bem, assim, eu diria, ativas nesse processo. Então, esses protocolos estão sendo feitos. Então, veja, essa já é uma integração de instituições pensando em como minimizar isso. É importante reforçar aqui a questão de outras instituições. Por exemplo, sindicatos de bares e restaurantes, hotéis, bares e restaurantes, ou mesmo o caso da SIC, que é muito presente também, até através do próprio CODESC, né, que busca exatamente pensar essa questão do turismo, para a gente ir estruturando eu diria assim, uma base para utilização no futuro. Não, como eu falei, não é uma tarefa simples, mas entendemos que tem que ser feito. Então, recentemente foi feita uma parceria entre a SENDEC e o Convention Bureau de Cascavel, através do Visite Cascavel, justamente para começar a fazer um ativo em termos de comercialização, em termos de divulgação de Cascavel. Lógico, estamos num processo como vai ser utilizado o Funtur, né, para financiar parte desse tipo de trabalho. Então tem todo o trâmite público que tem que ser seguido rigorosamente, mas entendemos que esse é um dos caminhos a fazer. Entendemos também, já víamos, né, conversando, discutindo já no ano passado, quando trouxemos já a Janine Pires para falar um pouquinho dessa visão de turismo que ela tem, pela experiência grande que ela tem em termos de turismo no Brasil e no mundo, pensando num plano estratégico do turismo. Então, Cascavel precisa, sim, apesar de toda essa dificuldade momentânea, eu diria que o momento é esse, né? Temos que fazer um planejamento estratégico do turismo municipal, do turismo de Cascavel, pensando nesse momento da pandemia e também pós-pandemia, isto é, como trazer o turista para Cascavel nesse momento, ou melhor, fazer com que as pessoas visitem Cascavel, e também depois, né, dando sequência
com uma provável, né, eliminação dessa pandemia. E aí vem essa integração, essa necessidade. É importante os empresários participarem, né? Então, quando se fala em turismo, você está falando em hotéis. Então, os hotéis hoje são um dos segmentos que estão sofrendo bastante, porque diminuiu-se bastante a vinda de pessoas para Cascavel. Então, não tem pessoas que pernoitam nos hotéis. Quando se fala em bares e restaurantes, mesma coisa. Quer dizer, hoje atende-se a população de Cascavel com todas as restrições que o Covid está impondo. Quando você fala em eventos, então, praticamente está parado, zerado, né? Eu mesmo tenho uma empresa de organização de eventos mais focada em formaturas, não tem nada para acontecer nesse ano, porque esse é um segmento que vai ser o último a retornar. Então, é importante que cada segmento participe, né, das decisões, das discussões, mas sempre com o espírito de vamos construir junto. Não adianta ficar cobrando o poder público, o próprio Convention Bureau, o próprio Contour, para que ache a solução mágica, não vai encontrar. Então nós temos que ver, sim, o que podemos fazer de forma a minimizar todo esse problema. Então aí vem já esse alerta, esse pedido, né, para que as pessoas desses segmentos todos participem mais das discussões aí em relação ao turismo de Cascavel. Ele nasceu em Cascavel, tem 59 anos, é casado, pai de 2 filhos e avô de 2 netos. Orestes Rotz, que nos acompanha aqui na live das 10h30 desta segunda-feira e fala sobre novas coordenadas e expectativas ao turismo. Orestes, você falou do setor de hotéis, né, que foi bastante impactado, mas o setor de eventos também, né? E música, teatro, essas coisas todas estão encontrando na tecnologia, na criatividade, formas de se manter ativos, né, nesse período. Eu gostaria que você citasse se tem alguma experiência interessante que você viu e que chamou atenção e que pode ser multiplicada por esses setores. Bem, as lives, né, dos cantores nacionais estão aí a pleno vapor, né? Importante, né? Isso tudo é uma forma de se manter na ativa, isto é, estar sendo visto pela população, pelas pessoas. Então, toda ação hoje, ela tem essa, eu diria assim, essa maior finalidade. Porque, além, por exemplo, dos patrocínios que as lives estão fazendo acontecer, não tem, vamos dizer assim, a rentabilidade do pagamento das pessoas por participarem desses eventos. Então, essas lives continuarão a acontecer e eu acho que terão mais intensidade, e eu diria até que é pós-Covid, né? Porque está se encontrando um outro nicho de mercado. Então, isso vai acontecer. Se nós olharmos para Cascavel, nós temos condições, sim, de termos aí a questão do teatro, da própria música, nas questões de dança, que poderemos aos poucos ir estruturando para que, mesmo nesse período, nós tenhamos condições de mostrar um pouco da cultura, de tudo isso de Cascavel. Agora, é importante salientar que o presencial, né, que é o que atrai as pessoas que vêm a Cascavel, por um bom tempo ainda não vai acontecer. Mas essa visibilidade tem que se manter ou até se intensificar. Por isso essa parceria aí com o Convention Bureau, para justamente começar a projetar um pouco mais Cascavel em relação ao que é a cidade de Cascavel, para, assim, ser uma forma de atrativo para as pessoas que não vivem em Cascavel, ou até para aquelas que vivem em Cascavel. Então, acho que esse é um caminho que nós teremos que seguir, né? E, novamente, reforçando essas parcerias. Existe, sim, a preocupação, o próprio conselho, né, do Contour, nós estamos fazendo uma ação para maior participação, maior atividade em relação aos conselheiros, justamente para que nós possamos ir em conjunto encontrando os caminhos. Mas
aquele contato direto do turista nos bares, nos restaurantes, nos eventos, né? Eu diria que vai ser mais para 2021 para frente. Então, infelizmente, é assim. E quando se trata em shows, né, em eventos, esses maiores, esse é o grande, realmente, eu diria assim, o maior prejudicado. E aí reflete, né, em tudo. Você pega um casamento, por exemplo, pessoas vêm de fora, tem que se hospedar, vão em restaurantes, não só no dia do casamento, né? Então, isso é um atrativo, né, para que é uma forma de trazer pessoas. Os shows, né, as formaturas, todos os eventos que têm essa condição de trazer pessoas ajudam a dizer assim, toda a economia, né, do ecossistema do turismo. E aí entra comércio, serviço, quer dizer, praticamente tudo que é de atendimento ao público, ele é beneficiado, de uma certa forma, ele tem, vamos dizer assim, um aumento, né, de venda, um aumento de receita com as pessoas que vêm de fora. Eu sempre digo que o crescimento da economia, o desenvolvimento de uma cidade, de uma região, de um estado, ele é alavancado pelos recursos que vêm de fora, né? Os recursos internos, isto é, o comércio, o serviço, ele faz exatamente circular todo esse recurso, né? Toda a economia. Mas para você fazer crescer, você tem que trazer dinheiro de fora para dentro, através das indústrias, né, de todos os tipos, e, né, o próprio nome já diz, a indústria do turismo. Por quê? Porque as pessoas, quando vêm para a cidade, trazem o seu recurso financeiro para gastar aqui. Então, essa é uma forma de a gente também fazer com que a própria economia cresça. Então, esse é o caminho que temos que pensar cada vez mais. Orestes, a gente tem a participação da Jessie Lodge aqui e ela traz uma informação interessante e gostaria que você comentasse. Ela está dizendo que lá em Florianópolis, uma das oportunidades que já foram abraçadas é a dos drive-ins, com apresentações de filmes e outras, né, em geral. E ela quer saber o que você pensa desse tipo de entretenimento. Bem, vamos dizer assim, quando se tem um problema, no caso aqui do próprio Covid, que está impactando seriamente na questão do turismo, você começa a buscar alternativas, né? Então, no caso do drive-in, é uma forma de você trazer, né, o cinema, trazer a cultura para a população com esse tipo de atividade, né? Que no passado era muito utilizado, se deixou de fazer com o passar dos tempos. Então, é uma alternativa que no caso da cidade, está buscando. E se torna um atrativo, né? Porque, com certeza, não só a população de Florianópolis, mas do entorno dela, né, das cidades próximas, acabam, né, de uma certa forma, também vindo a Florianópolis para participar disso. Tá? Em termos de, talvez, de economia, né, de recurso financeiro, não seja tão elevado, mas é aquilo que nós falamos antes, né? É uma forma de você se manter na vista, né, na visão das pessoas, isto é, estar presente na memória das pessoas, de forma que, com o passar do tempo, com a diminuição dos problemas do Covid, as pessoas comecem a voltar mais rapidamente para a própria cidade. Muito bem, quero fazer um convite também para a live de sexta-feira com o diretor de comunicação social da SIC, o Carlos Guedes, que vai estar apresentando, né, e detalhando aqui todos os produtos e soluções que a SIC tem para as empresas, principalmente do ASIC Marketing, que é uma plataforma de e-commerce que está fazendo bastante sucesso. Então, de uma forma bem rápida, só para repetir, amanhã, terça-feira, o Rainer Zielasco, ex-presidente da FACIAP e ex-vice-presidente da CACB, que vai falar sobre o empresário da tempestade perfeita. Depois, na quarta-feira, nós teremos o consultor do Sebrae, o Adir Sidney Mattioni, que vai informar sobre o plano de retomada do desenvolvimento econômico. Na quinta-feira, o empresário e consultor Lincoln Carren,
que vai dar dicas sobre o profissional que não se adaptar deixará de ser relevante. Então, na sexta-feira, como eu disse, a presença do Carlos Guedes, que é diretor de comunicação desta casa, que vai informar e detalhar sobre todo o portfólio de soluções que a Associação Comercial tem e disponibiliza para as empresas. Quem nos acompanhou aqui hoje foi o Orestes Rotz, que é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Administração e Marketing, atual presidente do Conselho Municipal de Turismo de Cascavel e assessor do Instituto de Planejamento de Cascavel, que falou com a gente sobre novas coordenadas e expectativas ao turismo. Mais uma vez, Orestes, em nome do presidente Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, acho que é importante, as lives aqui são importantes as lives aqui da SIC, sempre trazendo temas fortes e importantes para Cascavel. E é lógico que o setor do turismo tem sim a sua importância para a cidade de Cascavel, para os empresários aqui de Cascavel, e temos que estar atentos e, como eu falei mais uma vez, integrados entre as instituições para que nós possamos aproveitar melhor essa força de Cascavel. Então, estamos sim fazendo, discutindo, pensando em como fortalecer cada vez mais esse setor aqui em Cascavel, dizendo que os próximos passos com certeza vai ser o plano estratégico municipal para o turismo de Cascavel. Acho que esse é um caminho que temos que fazer. E essa participação da sociedade, pensando na cidade nossa, que é uma cidade bonita, uma cidade atrativa, de forma que nós possamos, sim, levar isso para as outras regiões, outras cidades, outros estados, de que Cascavel é muito bem estruturada, está pronta para receber todos os turistas que buscam um local agradável para visitar. Mais uma vez, obrigado, Orestes, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.